Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte. Olá, mais uma vez a vocês, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Mobilize, Gestalteando a Psicologia do Esporte. Eu sou a Adriana Amaral. Eu sou Marta Magalhães. Hoje nós temos aqui um convidado, Rodrigo Pieri. A Adriana vai contar um pouquinho do currículo dele. Mais um convidado para mais um episódio especial, né, extra aí, além temporada, porque estamos em meio a uma Copa do Mundo. Se você está ouvindo isso em algum outro momento, a gente está no meio da Copa do Mundo de 2022, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Rodrigo, muito obrigada, seja muito bem-vindo. O Rodrigo é psicólogo, né, especialista em psicologia analítica, em psicologia e neurociências do esporte, mestrado e doutorado em Psicologia Social pela UERJ, é professor da Universidade de Santa Úrsula, atual presidente da ABRAPESP, né, que é a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, e também tem um canal, depois o Rodrigo vai deixar aí o contato para quem quiser também seguir, ainda não conhece, que é o Papo de PE, está no YouTube, no Spotify, no Instagram, e aí mais um convite aí para vocês também de seguirem o Rodrigo. Então, Rodrigo, estamos em meio, como eu falei, né, uma Copa do Mundo que traz muitas reflexões e muitas coisas acontecem ali. Sempre que a gente tem Copa do Mundo, a gente tem aí, já começa pela polêmica, nem sei se é tão polêmica assim, antes da estreia do Brasil, antes do início da Copa, né? Seleção brasileira, mais uma vez, não tem psicólogo, né? E tivemos aí já em uma semana de competição lesões, zebras, né, nervosismo de estreia. Como é que você está chegando aí para essa Copa? O que você está vendo de interessante? Como que você vê a psicologia aí no meio de tudo isso que está acontecendo? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que vocês estão nos ouvindo, nos assistindo. Antes de responder a pergunta, Adriana, eu queria falar da honra que é estar aqui nesse espaço construído por vocês duas. Eu tenho certeza que o público que acompanha já sabe, mas ainda assim eu faço questão de reforçar muito do que a gente sabe da história da psicologia do esporte, principalmente a participação da Ataíde, a importância da Ataíde Ribeiro na Copa de 1962 e todo esse processo de início da psicologia do esporte no Brasil, a gente só sabe por causa das pesquisas da Adriana Amaral. E se nós temos hoje várias psicólogas trabalhando com futebol, com arbitragem, se nós temos uma equipe de excelência de arbitragem lá na Copa do Mundo, isso se dá também pelo trabalho, principalmente pelo trabalho da nossa querida Marta Magalhães. Então, estar com vocês duas, para mim, é uma honra muito grande. Assim, eu aprendo muito com vocês, vocês são fundamentais para a psicologia do esporte, e se juntaram aí para fazer esse trabalho lindo. Então, obrigado e parabéns pelo processo. Eu até me perdi na pergunta, como é que eu vi essa primeira semana? Foi isso? A gente é bem fenomenológico aqui, né? Assim, como é que você está vendo esse? O que te impactou? O que chamou a atenção nessa primeira semana de Copa do Mundo? Como que você vê a psicologia aí nos acontecimentos que a gente vem acompanhando aí na Copa? Bom, eu vou responder da seguinte maneira. O que me chamou muita atenção tem determinada posição no campo, no futebol, que me chama sempre a atenção, talvez por eu ter sido neto de um profissional dessa área, que é o goleiro. E eu estou encantado com liderança, com agilidade, com tempo de reação, com postura, com posicionamento político. Eu acho que essa primeira semana o que chamou muito a minha atenção foram os goleiros. Assim, eu gostei muito mesmo, tanto em campo como habilidade, como fora de campo, entendendo o seu papel, entendendo a sua representatividade. Nós temos Neuer, nós temos o goleiro do Japão, que foi muito importante. Nós temos um goleiro pegando um pênalti considerado o melhor jogador do mundo. Ele perde um pênalti pro goleiro do México, o Ochoa pega esse pênalti. Que é um super goleiro, né? Que é um super goleiro que já fez... Aqui a gente lembra dele, acho que foi em 2014, que ele fechou o gol no jogo contra o Brasil e tal. Então, assim, então são duas coisas. Primeiro, os goleiros. Eu sempre fico atento, eu sempre olho, é uma coisa que sempre me destaca a questão dos goleiros. Principalmente por ocupar um lugar ali
como diria o Eduardo Galeano, ele ocupa um lugar muito difícil em campo, né? É o único que todo mundo xinga, todo mundo reclama e que não pode errar de jeito nenhum. Normalmente é o primeiro culpado do time, porque se a gente está falando de uma maneira geral, é o árbitro, e a Marta sabe disso melhor do que eu. E aquele que criança nenhuma quer ser na pelada, né? E aquele que criança nenhuma quer ser na pelada. A não sei que tenha familiar goleiro. Eu queria, porque meu avô era goleiro, então eu sempre quis ser goleiro. Só que eu era ruim. Então ninguém queria que eu fosse goleiro. Além disso, a diferença, uma coisa que me chamou muita atenção também, a diferença do processo da batida de pênalti em relação a Lewandowski e Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tem todo um ritual, a câmera já sabia desse ritual, então ficou filmando esse ritual, provavelmente de propósito, e já sabia de todo esse ritual, e ele fez a mesma coisa que ele faz em todas as penalidades que ele vai bater. E o Lewandowski mudou. E o Lewandowski normalmente dá uma parada, ele normalmente bate de uma maneira diferente, ele mudou o processo dele de batida de penalidade. Cristiano Ronaldo converteu e Lewandowski não converteu. Foi por causa disso? Não sei. São várias variáveis que fazem com que um gol aconteça ou não numa penalidade. Mas os dois goleiros foram na bola e do Cristiano Ronaldo entrou e do Lewandowski o goleiro pegou. Então foram as duas coisas que me chamaram a atenção. Os goleiros e esse processo preparatório para a batida de pênalti desses dois jogadores que são conhecidos e reconhecidos por terem ali um ritual antes da penalidade. O Cristiano Ronaldo fez exatamente o que ele sempre faz e o Lewandowski mudou alguma coisa. O Cristiano Ronaldo converteu e o Lewandowski não. E do ponto de vista da psicologia do esporte, a gente sabe o quanto que esses rituais são importantes, né? Sim, e o quanto que não sei, claro, né, o processo do Lewandowski, a gente só viu ali o que aconteceu no campo, né? Mas o quanto que não se muda na hora da competição, né? Já fica aí para quem está ouvindo. Treine a mudança, né? Exatamente. É claro, como você falou, né? São muitas variáveis, né? Mas de uma maneira geral, e o quanto que esses rituais ajudam na concentração, né? Na presença ali, na confiança. Exatamente. Você sabe que eu fiquei ouvindo o Rodrigo falando agora, né? E ele fala do goleiro, eu vejo o jogo e eu já vejo os árbitros direto. Não tem como, né? A Marta não torce para time nenhum, ela torce para os árbitros. Não tem como não olhar. E nós sabíamos que tinha uma Copa do Mundo com preparo físico melhor, e realmente está mostrando isso. Se o preparo físico do jogador é melhor, você imagina do árbitro, né? E aí, você imagina, então, a precisão e o tempo e a agilidade para a tomada de decisão, seja do árbitro ou seja do VAR. E nós temos uma alteração de regra, que é o impedimento, que era um chip e agora é outro chip. E os árbitros estão mostrando um controle de jogo maravilhoso, né? E, além de que, nós temos 7 brasileiros. É a primeira Copa que nós temos 7 brasileiros e uma mulher nesse meio. Então, são 6 homens e uma mulher. Mas, independente disso tudo, ontem eu fiquei observando especialmente o jogo do Brasil, né? A vontade, a garra, a coesão que eles estavam ali, foi muito legal de ver aquilo. E depois, quando eu vejo o tornozelo do Neymar, eu dormi com isso, né? Falei, esse menino tem uma preparação física melhor e maior para chegar e para deixar o nome dele mais constituído, e ele tem lá uma situação no pé, estrutura. Como é que está o mental e a pressão desse menino, né, Neymar? E eu fico pensando... Eu estou falando
de uma coisa que nós não estamos ouvindo, nós estamos falando de uma coisa que nós estamos vendo, né? Como é que é o trabalho mental que esse menino tanto precisa, né? Marta, eu fico pensando na questão do Neymar. Tem uma palavrinha-chave que você falou na sua fala, você trouxe na sua fala, que foi, inclusive, minha pesquisa de mestrado, que é coesão. Eu vou querer falar um pouquinho sobre isso também. Mas antes, quando você fala dessa lesão no Neymar, duas coisas me chamam a atenção. Uma, um jogador que também de altíssimo nível, né, melhor do mundo para muitos, ainda ocupa o melhor do mundo para muitos, que é do time dele, está com uma lesão também no tornozelo. Então, acho que isso, no mínimo, é curioso. Não dá nesse momento para falar nada mais do que, no mínimo, é curioso. Em 2014, a gente perdeu o Neymar, nós, a seleção brasileira, perdeu o Neymar durante a competição. E pareceu que a gente tinha perdido a seleção. E isso tudo eu estou falando como espectador. Não estava lá, não sei como é que foi o processo, estou falando como espectador. A sensação que dava era que a gente havia perdido a seleção. Não sei nem se pelos jogadores, mas a mídia, as matérias que falavam, o jornalismo, todo ia como se a gente tivesse perdido a seleção. Hoje, eu vejo uma linguagem e uma forma de perceber diferente. Eu vejo uma coisa mais grupo, eu vejo pelo menos, e aí de novo, eu estou falando a partir do que a gente tem em contato com a mídia, não tem mínimo ideia do que acontece lá dentro. Pode ter sido exatamente o oposto lá dentro, e eu não sei. Estou falando de como a informação chega para a gente. Eu vejo um processo mais grupal, e aí entra a questão de coesão. Coesão, para quem não sabe, na parte esportiva, ela pode ser dividida em duas características, que é coesão de tarefa e coesão social. Coesão de tarefa é quando o grupo está na busca do mesmo objetivo, e coesão social é o prazer afetivo de estar na busca daquele mesmo objetivo. Então, eu acredito que a gente consiga manter uma coesão social elevada, mesmo com essa lesão do Neymar. Eu acho que esse vai ser o grande objetivo, assim, para a gente poder aí trabalhar a coesão de tarefa. E a gente também já vinha num processo de transição. No início do ano, o Neymar dá uma entrevista, que eu não sei, acho que foi início do ano ou final do ano passado, que eu não sei nem se vai se concretizar ou não, mas ele diz que é a última Copa dele. Ele chega e fala, e a gente fica aqui trabalhando e falando sobre isso em todas as mídias, em todos os jornalismos, de que seria a última Copa dele. Ao mesmo tempo, esse grupo da seleção tem jogadores muito novos. Então, a sensação que me dá é que acontece um processo de transição. Então, não há mais uma Neymar dependência, porque se houver uma Neymar dependência, a gente não vai dar continuidade. Perfeito. O Neymar não está no auge, o Neymar está falando, vou terminar, pelo menos ele falou, vou terminar. E aí eu acho que, inclusive, um dos motivos que levou, aí eu chute meu, não conversei com ele, não sei nada disso, mas uma leitura que eu faço do levar o Daniel Alves, que muita gente criticou, e também o Thiago Silva, que é titular e capitão, é que esses três jogadores, Neymar, Daniel Silva e Thiago Silva e Daniel Alves, fazem parte daqueles que vão terminar agora. Então, se um dos três se machuca, você tem os outros dois para ainda estar nesse processo de passagem de bastão. Enquanto a galera nova. Então, eu acho que essa lesão do Neymar, se de fato uma lesão, vamos guardar aí, mas se for uma lesão que aconteça uma coisa mais séria e tal, tire de jogos, eu acredito, só o tempo vai nos dizer, mas eu acredito que vai ser mais tranquilo, porque já existia um trabalho de processo de transição de seleção. É claro que está todo mundo focado em 2022, mas não só. A gente está focado também, está o tempo inteiro. Quem trabalha com esporte sabe disso, olha para o agora, mas olha também para o que vai vir a acontecer logo em seguida, nas páginas seguidas. E em 2014 a gente estava muito no agora e muito no precisamos do Neymar para essa Copa e para as duas próximas. Então eu acho que isso faz com que o processo possa vir a ser mais fácil de lidar com essa suposta lesão. Ou possível lesão séria. Sobre o Neymar,
Eu acredito que não foi a primeira lesão, aí é uma coisa muito pessoal, eu teria que ser alguém que trabalhasse com ele para poder falar qualquer coisa e tal, aí seria muito... Me sinto à vontade de falar como está sendo esse processo para ele. Mas não é um atleta novo, é um atleta experiente que já viveu outras lesões na vida, e nós temos exemplos como o Ronaldo Fenômeno, que viveu lesões muito sérias e ainda assim ganhou o título e trouxe o título para a gente. Então, também tivemos... Desculpa, fala. Não, só para finalizar, também tivemos ídolos que antes da lesão trouxeram Copas, mas depois da lesão não conseguiram nem ir para a Copa, porque é o Romário. Então a gente tem dois, no nosso imaginário, o esporte, ele passa pelo imaginário. E aí vem muita psicologia analítica nesse diálogo, ele passa pelo imaginário. No nosso imaginário, nós temos dois grandes ídolos que têm envolvimento com lesão e Copa, Romário e Ronaldo. Um caso de sucesso, outro caso que nem para a Copa foi depois da lesão. Em 94 ele foi e ganhou o título. Então vamos ver aonde o Neymar vai se encontrar nesse processo. Mas eu acho que dá para a gente falar de uma maneira geral do processo de lesão, né, no esporte, e do quanto que precisa assim, ter essa saúde mental, né, bem desenvolvida para poder lidar, porque às vezes a lesão acontece justamente porque internamente a pessoa está bem, a Marta falou de estrutura, né, às vezes a lesão é um sintoma de algo que já não está bem, ou como o atleta vai se recuperar, se ele tem um bom trabalho mental aí para essa recuperação, resiliência, né, essa capacidade de superação, enfim. O processo de lesão é muito complexo, né? E a gente consegue também pensar em casos, o que aconteceu também com outro jogador lá que fraturou o nariz, né? O goleiro do Irã. Então a lesão... Ele não jogou hoje, né? Ele não jogou hoje e o Irã ganhou. Pois é. Uma coisa está a ver com outra? Não sei. Os fatos são esses, né? Os fatos são esses. Pois é. E o quanto que a gente também precisa estar atento a esses processos, né, de lesão, porque interfere, inclusive, no grupo, né? Como você estava falando. Lá na outra Copa, a gente perdeu o Neymar, ou em outros times, né? Um jogador se lesiona. Qual é o impacto dessa lesão de um jogador para a equipe? Né? Se é uma equipe que depende desse jogador, como que ela vai se comportar, o quanto que ela vai se empoderar a partir disso, não, agora vamos lá ganhar por ele, né? Tem vários processos aí que são interessantes de observar. E o legal, Adriana, quando você trabalha com uma equipe, e vocês duas sabem disso, estou falando mais para o pessoal que estiver nos ouvindo e que talvez não conheça tanto a psicologia do esporte, não tem uma regra, né? Não tem uma fórmula, não tem... Funcionou de tal maneira com tal equipe, determinada lesão do craque, então vai funcionar. Não, cada grupo é um grupo, cada história é uma história, cada momento é um momento, e aí tem a questão da coesão, de ela ser uma coisa muito... ela é dimensional, ela é complexa, ela não é estática, dinâmica, ela vai modificando, ela é dinâmica, e, enfim, não tem uma regra que funcionou com um grupo, vai funcionar com outro. Por isso a importância, e apesar de não ter, e aí você falou isso lá no início, por isso a importância de alguém da psicologia do esporte acompanhando uma equipe em competições de curto ou de longa temporada, para que possa conhecer aquela equipe, para que possa saber quais ferramentas, qual o funcionamento, quais são as características daquela equipe para lidar com essas situações que ninguém esperava. Ninguém esperava que durante o jogo o Neymar sairia com aquele tornozelo daquela maneira. Sim. Nem com a joelhada nas costas que ele tomou em 2014. Você sabe que, vocês falando, eu fico aqui pensando novamente, né? Não querendo citar nenhum ponto específico, mas abordando o geral. Quando nós vemos algumas lesões, eu fico pensando muito naquele trabalho que o Terry Orlick fez a respeito de tensão e relaxamento, onde ele fala da integração, né? Que muitas lesões, muitas vezes, ela se dá pelo excesso de pressão e tensão. Aí, Rodrigo traz uma coisa interessante, que é um trabalho do Tite, que eu acompanhei lá atrás, quando ele fala que todos têm que ser protagonistas, e agora está estampado isso. Mas, na verdade, ele não fala para tirar o mérito de ninguém, e sim para dizer que todos são muito importantes, e que se o Rodrigo sai, entra a Adriana, se a Adriana sai, entra a Marta, e que todos têm valor tão grande, né? Mas
eu quero destacar uma outra questão. Quando a gente fala de Espanha, de Alemanha, de investimento do Japão na psicologia do esporte e tudo mais, eu quero chamar a atenção para que no Brasil nós precisamos investir em ciência do esporte. E que começa pela própria faculdade de psicologia, que não tem psicologia do esporte, são poucas que têm. E que muitas vezes o profissional da psicologia, que é formado na psicologia do esporte, que é especialista, ou é mestre, ou é doutor, e ele tem bastante conhecimento, até ele conhecer da prática de uma modalidade, e até ele conhecer da instituição que ele está inserido, e por mais que ele estude, ele demora muito tempo. E que estar numa Copa é poder fazer um trabalho processual e em conjunto com os outros profissionais da ciência do esporte, porque sozinho nenhum profissional faz nada. Então, ele precisa do preparador físico, do preparador técnico, do médico, do nutricionista, do fisioterapeuta, e etc, e etc, e etc. Então, a gente vai podendo, já nessa primeira semana, observar que quem tem esse trabalho contínuo com os diferentes profissionais está tendo uma atuação diferenciada. E é essa a minha fala hoje para essa construção em termos de Brasil, né? Rodrigo, em termos de representatividade hoje, como presidente de uma associação brasileira, onde nós precisamos deixar mais robustez no psicólogo do esporte que está atuando, que ele compreenda um pouco mais do que apenas uma formação, né? Que ele tenha um pouco mais de humanidade para os processos. Tem coisas que nós não podemos falar porque a gente não está lá vivenciando e ouvindo. Tem protocolos que se usa com um e com o outro, pode se usar num outro formato, porque não cabe, né? Enfim, então tem muitos detalhes que eu acho que tem que ser levantado nessa Copa. Ô, Marta, a sua fala me trouxe algumas reflexões. Eu gosto assim, quando você traz, eu sempre fico com reflexões, né? Vou tentar passar por todas que vieram aqui. A primeira é que quando você fala de conhecer a modalidade, lá nas referências técnicas publicadas pelo CREPOP, do Conselho Federal de Psicologia, tem uma frase que eu sempre bato: na Santa Úrsula, a psicologia do esporte é obrigatória na grade curricular, na psicologia. E eu sempre bato essa tecla, que existe uma cultura esportiva, e cada modalidade tem a sua cultura, e cada instituição tem a sua cultura. Então é fundamental para se trabalhar com aquela modalidade, para se trabalhar naquela instituição, você conhecer essa cultura. A outra coisa também, quando você falou, me chamou a atenção, que tem aquele livro Psicologia do Esporte e do Exercício, processos teóricos, metodologia e prática, que tem um capítulo da Marisa Marcunas e do Maurício Marcos. Periodização. Isso, que diz uma coisa que é muito boa, que ela fala assim, ao mesmo tempo que a psicologia do esporte ocupa esse lugar ainda não tão de conquista, cada vez mais, mas não tão de conquista no conhecimento geral, é comum, popular, eu não estou falando exatamente como eles escrevem, estou fazendo a minha interpretação do que eles falam, é comum, popular e, acho que popular é o termo certo, falar quando as coisas vão bem, falar que porque o mental estava forte, e quando as coisas vão mal, falar que o mental estava fraco, quando não se sabe exatamente do que mental é esse que estão falando. Por quê? Porque não se fala da psicologia do esporte especificamente. Então a psicologia do esporte normalmente ganha os louros ou entra na questão problemática sem nem saber, socialmente falando, popularmente falando, sem as pessoas saberem exatamente do que se trata a psicologia do esporte. Mas, Marta, eu não sou tão otimista, porque essa realidade não é só da psicologia. A gente tem um país onde atualmente não existe Ministério do Esporte,
espera-se que mude isso, acredita-se que isso vai mudar, mas não existe Ministério do Esporte. A gente tem um país onde atletas olímpicos, ao terminar a Olimpíadas, perde-se patrocínios, perde-se investimento. A gente tem um país que não investe propriamente como deveria em atletas de uma maneira geral. Se a gente pensa nos jogadores da Série A e até da Série B, são pessoas que conseguem fazer a sua vida financeira, muitos e outros ali, ok, por causa do seu trabalho que é o futebol. Mas é um percentual de 40 times. Vamos pensar que cada time tem 30 jogadores. Então, assim, não é um número muito grande, na verdade é um percentual muito pequeno dos atletas, jogadores de futebol do nosso país. Então, um país que não investe de fato, não investe de verdade no esporte, só investe quando o atleta chega lá, mas não investe no esporte propriamente dito, a psicologia não vai ser investida. A psicologia, a nutrição, a ciência social, a pedagogia, essas áreas todas, a gente primeiro precisa mudar a lógica que a gente tem enquanto esporte, enquanto nação. Aí sim, todas essas outras áreas, as ciências do esporte, como você está trazendo, a própria medicina do esporte, como você também faz parte da ciência do esporte, e que são algumas áreas que são valorizadas, mas tem tantas outras que deveriam ser muito mais. Ginecologista deveria ser extremamente valorizado e não é. Várias, a gente só pensa em psiquiatra, a gente só pensa em cardio e ortopedia. E sendo que não é nem os dois juntos, é um ou outro. Então, assim. Perfeito, Rodrigo. Eu acho que precisa dessa valorização. Social, político, econômico, para dar base na educação, na saúde, no esporte, etc. Perfeito. Nós estamos vivendo um momento difícil. Mas esse investimento sempre foi baixo. Está pior. Sim. Está pior. Mas a gente sempre olhou o esporte de uma maneira. Vamos valorizar quem chegou. A gente viveu uma época maior de investimentos em projetos sociais, em projetos de formação, principalmente quando a gente estava com as Olimpíadas e com a Copa chegando, mas nada se deu, pouca coisa se deu sequência. Então, a gente para fazer uma Copa do Mundo, a gente derrubou o Célio de Barros. Sim. Gente, isso não bate. Essa matemática não bate. Então, depois que isso acontecer, a psicologia do esporte, eu acredito que vai ser valorizada. Quem valoriza hoje a psicologia do esporte? Os atletas e as famílias do atleta. Quem consegue bancar a psicologia do esporte hoje? Os atletas e as famílias de atletas que conseguem ter dinheiro para poder pagar por conta própria. Aí você tem um público gigantesco que não tem essa verba, que precisa desse trabalho e que não tem esse trabalho. Porque nem concursos públicos, devia ter concurso público para esses projetos sociais, por exemplo. Devia ter projetos sociais públicos com concursos públicos para que esses meninos, para que essas meninas pudessem ter esse trabalho desde a base. Então, assim, só abrir um parênteses aqui. Sim, só abrir um parênteses aqui para quem está ouvindo, que a gente está aqui fazendo um podcast de psicologia do esporte, a pessoa pode estar pensando assim, mas como assim não tem na faculdade de psicologia? De onde vocês vieram, então? Né? Então, só dá uma localizada que realmente a psicologia do esporte é muito mais presente nos cursos de educação física como disciplina obrigatória do que nos cursos de psicologia. Isso vem mudando, mas muito pouquinho. Então, a gente, na minha época, por exemplo, né, acredito que a Marta também tenha pego isso, não tinha ninguém, não tinha aula, não tinha nada. Eu fiz estágio com um professor da faculdade que se solidarizou e assinou para mim, né? Então, hoje a gente tem mais congressos, mais professores ainda que estão dando essas aulas, mas não é algo institucionalizado, né? Obrigatório. Isso vem desde lá de trás, né? Eu sou da sua época, Adriana, de graduação, em faculdade diferente, mas ele fez mais ou menos na mesma época. Eu tive a sorte de ter o Rafael Zaremba como professor. Ele tinha uma matéria, eu acho que eu fui o primeiro ou segundo aluno da turma dele, até fiz, o Eric Conde era aluno também dessa turma. E aí você traz uma coisa que é interessante, e que tem a ver também, que era outro ponto que eu queria falar, que a Marta trouxe, para amarrar, que não é porque não tem na graduação que você vai assistir, ouvir um papo de pé, ou vai assistir, ouvir esse encontro que a gente está tendo aqui, e vai achar que está pronto para ir para o campo e para trabalhar. Não é isso. Da mesma forma que não é fazendo um cursinho de final de semana que você vai achar que você está... Mesmo que a pessoa vire para você e fale, não, vai lá, você é um profissional de psicologia do esporte. Não, você não é um profissional de psicologia do esporte. O principal é ter essa humildade de entender que tem que ter estudo, tem que ter uma pesquisa, não é aleatório, né, da maneira que eu acho. Não é porque eu ouvi um podcast, seja do Papo de Pé,
ou seja, construído pela Marta e pela Adriana, que eu estou pronto para poder atuar, ajuda. Esse material todo ajuda. Sim. É que nem ler um livro, ajuda. Mas não é só. Não assim, forma. Não forma. Boa, não forma. Né? Não forma. Informa, mas não forma. Sim. E só para fechar essa discussão, é que a gente também ainda tem um preconceito aí, acho que dos psicólogos, nas faculdades de psicologia, de que psicologia do esporte é só esporte de alto rendimento e é menor. Quando a gente trabalha com esporte, atividade física o tempo todo, a gente trabalha com o corpo o tempo todo, né, também. Boa. Mas eu queria voltar um pouquinho para a Copa, né? Vamos. Porque também me chamou a atenção de todo mundo, né, nessa primeira semana, as chamadas zebras, né? E a gente, quando fala de zebras, a gente fala de favoritismo, de estreia, né, de clima, de mudança de fuso horário, de um monte de coisas, né? Como é que você viu aí essas zebras acontecendo, seleções favoritas perdendo para seleções de muito pouca expressão? Olha, você trouxe uma coisa que eu não tinha pensado e que tem toda a lógica, quando você fala de fuso horário, quando você fala de preparação, quando você fala dessas questões todas. Porque zebra sempre existiu em Copa, né? Sempre faz parte, sempre vai haver, e eu acho que, na verdade, na nossa cultura aqui, a gente, inclusive, adora uma zebra, quando não é com a gente, né? Se não tem graça, né? Você vai comentar o quê se não tiver zebra? Exatamente. Mas tem essa coisa do fuso horário, tem essa coisa da preparação, tem essa coisa de que esses atletas todos que estão hoje jogando, todos, se formaram e se tornaram profissionais numa lógica onde de 4 em 4 anos existe uma competição no meio do ano. E agora a competição é final do ano. Então isso já também traz uma mudança. Um calor absurdo ao redor, né? Jogo 1h da tarde, né? O jogo da Argentina foi 1h da tarde. Mas isso sempre houve na Copa, né? As coisas dessa época de chaveamento, 4 jogos por dia, e aí começa de manhã e vai começa no início da tarde e vai até a noite, sempre existiu, eu acho. Sim, mas muitas vezes em outros lugares com clima mais ameno. Isso, acho que esse é o crucial. E mesmo ainda com o VAR, mudança climática ainda com o VAR. Ainda com o VAR. Mas é isso, assim, essa preparação. Mas as pessoas ficam perguntando, o que você acha da zebra? Então, cara, o que é do futebol se não fosse a zebra, né? Tem um documentário do Gilberto Gil, que ele está falando várias outras coisas, mas ele fala sobre futebol rapidamente. E ele diz, gente, no futebol tem 3 opções. Você ganha, você perde, você empata. Elas vão acontecer ao longo do processo. Em qual jogo a gente nunca sabe. Mas não vai ser sempre vencer, não vai ser sempre perder. É um encontro só, né? É um jogo só. Então vai acontecer esse resultado. Eu acho que faz parte. Assim, eu não me espanto, eu não fico espantado com... Eu fico muito mais espantado com as goleadas do que com as zebras. Eu fico muito mais espantado ali com as goleadas na primeira fase, na primeira rodada, né? Tivemos 2 grandes goleadas, 6-2 e 7-0. Me espanta muito mais a goleada do que as zebras propriamente. Se for uma goleada em zebra, então, que não aconteceu, seria mais ainda. Mas essa não aconteceu. Sim. Mas aí, do ponto de vista da psicologia do esporte, a gente também tem muita coisa para pensar, né, com essas zebras. Primeiro, assim, como é que é trabalhar com um time favorito? Como é que é trabalhar com um time de menor expressão, teoricamente, pelo menos, né? Sim. O pré-jogo e o pós-jogo, né? O pré-zebra e o pós-zebra. O que se precisa ter em termos de habilidades psicológicas num atleta, numa equipe, para lidar com esse resultado? Eles agora precisam ganhar, né? Mas é isso que eu estou falando, Bri. Eu acho que eles têm que saber que faz parte. Por isso que me espanta mais, e eu acho que está até na psicologia do esporte, a questão da goleada. Porque, vamos lembrar do 7-1, existe ali um apagão. Mas eu acho, assim, sinceramente, mesmo Copa do Mundo, sendo uma competição de curto prazo, de tiro curto, né? 7 jogos, se você chega a uma final, no mínimo 3 jogos para todas as equipes, eu acho que a possibilidade de uma zebra, de perder um jogo inesperado, já faz parte ali da preparação.
Não sei se de forma falada, não sei se de uma maneira... Mas eu acho que já tem que fazer parte. É o tipo da situação que tem que fazer parte. A goleada, eu acho que reflete, porque é no momento, né? Você está ali naquele processo, naqueles 90, teoricamente, 90 minutos, que você tem que... Cara, o que está acontecendo? Tem que entender o que está acontecendo. É mais momentâneo. Mesmo sendo times de diferenças muito grandes, de expressões, pelo menos, que é a Espanha e a Inglaterra em relação aos times que eles golearam, que foi Costa Rica e Irã. Então, eu acredito que existe esse preparo para a zebra, Adriana. Se não existe, deveria existir. Da mesma forma que, voltando à questão do Neymar, da mesma forma que eu acho que para essa seleção existe um trabalho em relação a se alguém se lesionar, a continuidade, nem que esteja ali no discurso por trás, assim, nem que esteja ali uma fala por trás. E, além disso, você tem ali em torno de 5 dias para poder reverter a situação. E esses jogadores todos já viveram situações de frustração muito grande e tem um tempo para se reestruturar mentalmente, reestruturar enquanto grupo e tal. A goleada não. A goleada é naquele 90 minutos ali. Não tem tempo, goleada, né? Não tem pensar, refazer. O que todo mundo falou do 7-1? Pô, ninguém se machucou, ninguém fingiu que estava machucado e parou o jogo. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. E aí haja ciclo de autorregulação. Haja ciclo de autorregulação. E haja plano de trabalho depois, porque o pós-jogo ele é fundamental, né? A preparação pós-jogo para o próximo jogo. E o plano de trabalho é um plano extremamente minucioso. Então... E essa questão de autorregulação, eu falei dessa coisa de mais ou menos 5 dias, o Irã tomou uma goleada e agora ganhou hoje de manhã o País de Gales de 2-0, com o goleiro machucado. A gente estava falando também desse com o goleiro machucado. Por quê? Porque tem esse tempo. Agora, a goleada ali durante o processo, essa autorregulação ali durante o processo, você precisa ter um trabalho contínuo para que... Porque o trabalho da psicologia não é para resolver problemas. O trabalho da psicologia é para ajudar a enfrentar as situações que aconteceram. Não ficar detido no lance. Não ficar detido no lance, que é o grande desafio deles. E ter a leitura de jogo rápido e a tomada de decisão bem ágil. E é por isso que eu amo os goleiros. É exatamente por causa disso que eu adoro ficar atento aos goleiros. Os goleiros são isso. E eu amo os árbitros e a Adriana os jogadores. Pronto, então nós estamos resolvidos. É isso, né? Nossa, a Copa dá um podcast pro ano inteiro, né? Tem muita coisa legal pra gente falar, pra gente pensar. Nosso tempo já se esgotou. Pois é, por isso que eu tô falando, assim, tem muita coisa e a gente vai fazer outros episódios especiais aí para poder tentar pensar um pouquinho, né, desse ponto de vista da psicologia do esporte, como a gente pode aproveitar uma competição importante como essa e pensar nos conceitos da psicologia do esporte, né, e olhar, mesmo que de longe, a gente, como você falou muito bem, a gente não está lá para saber exatamente o que está acontecendo, são tudo especulações, né, a gente consegue pegar vários exemplos aí. A gente trabalha com hipóteses. Trabalha com hipóteses. Isso aí. Muito obrigada, Rodrigo. Foi muito bom. Um bate-papo muito gostoso, muito leve. Espero que vocês tenham gostado aí também, quem está ouvindo. Eu que agradeço. Prazer te receber, viu? Marta, Adriana, eu que agradeço. Parabéns aí pelo projeto. Vocês construíram vocês duas juntas. Cara, é goleada a favor sempre, assim. Vocês dois são muito boas. Então, obrigado aí pelo que vocês têm feito. Convido o pessoal a poder chegar próximo aí da ABRAPESP, da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. Visita o nosso site, visita o nosso Instagram, que não é só para psicólogos e psicólogas. A gente trabalha com outras profissões também. E a gente está o tempo inteiro ali, a gente está fazendo curso, a gente está em discussões, a gente está construindo, a gente está pensando a psicologia do esporte nacionalmente, assim, e também com diálogos internacionais. Assim. Então, está sendo muito legal. Visite o nosso Instagram, visite o nosso site. Fala aí qual é o Instagram, o site da ABRAPESP, do Papo de Pé. Cara, o Papo de Pé, eu não vou lembrar, porque o Papo de Pé foi uma coisa que eu fiz durante a pandemia para me dar saúde mental, assim, foi fundamental para mim. Eu precisava fazer alguma coisa nova, foi a minha criação, foi o Papo de Pé.
E aí agora, a Covid não acabou, mas a pandemia sim. Então, há muito tempo que eu não tenho. Mas se você joga Papo de Pé. A gente coloca lá quando divulgar o episódio. Isso. Da Abrapesp é Abrapesp _oficial. E o site da Abrapesp é abrapesp.org.br. Chega mais, se associa. Eu estou com 2 associadas aqui, 2 parceiras da Abrapesp. Nós somos muitas pessoas pensando a psicologia do esporte, pensando a ciência do esporte, como a Marta destacou, e pessoas graduandas, especialistas, mestres, mestrandas, doutores, doutorandas, tem de tudo, é só chegar, vem somar. Muito bom. E o meu Instagram pessoal é @psicologia_com_PierreRV. Quem quiser também seguir as baboseiras que eu publico lá, é só chegar também, que a ideia é essa. Tá Obrigada, bom. Rodrigo. Obrigada, Adriana. Até Obrigada. qualquer momento. Até a próxima. Até. Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte.